Bom dia, comunidade. Que o amor de Deus esteja presente em sua vida em mais este dia, hoje, 9 de novembro de 2025, domingo. A igreja vive hoje o 22º domingo após Pentecostes. O evangelho do culto encontra-se em Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40, que narra a história da pergunta dos saduceus a Jesus sobre a ressurreição. O tema da nossa reflexão é: não faça perguntas onde não há respostas. O que vem depois da morte? Onde estão as pessoas que já morreram? Um dia nos reencontraremos com elas? São perguntas que nem sempre fazemos, mas quando podemos viver um dia chamado finados, ou quando também perdemos pessoas próximas a nós, especialmente pessoas queridas, então essas perguntas vêm à nossa cabeça. Estamos no final do ano da igreja, os últimos cultos antes do Advento. Nos próximos 3 finais de semana, os textos bíblicos dos cultos nos falam a respeito do fim do mundo, da vinda de Cristo, do juízo final. São textos bíblicos que nos fazem refletir de uma forma mais intensa sobre aquilo que não estamos acostumados a pensar tanto durante o ano, seja nos cultos ou mesmo na vida do dia a dia. Aliás, este é um assunto que não domina muito as nossas conversas e as nossas preocupações, a não ser quando acontecem catástrofes naturais, como esta dos ciclones e temporais no Paraná, ou então em situações em nossa vida que nos forçam a pensar nestas questões de morte e fim do mundo. Na maior parte de nossa vida, as nossas preocupações estão voltadas para as coisas que acontecem no dia a dia, cada um com seus desafios. E daí, quando surgem na Bíblia esses assuntos sobre fim do mundo, ressurreição dos mortos, juízo final, isso até atrapalha a nossa vida. Mesmo nós cristãos somos tentados a não dar muita atenção a esse tipo de assunto. Enquanto isso, para os descrentes, é um assunto, obviamente, que não tem crédito. São pessoas descrentes a respeito disto. No Evangelho de Lucas, no capítulo 20, lemos que alguns saduceus vieram até Jesus e fizeram essa pergunta. Ou fizeram uma pergunta. Na verdade, uma pergunta debochada. Eles queriam tentar Jesus numa contradição. Queriam fazer uma pegadinha. Quem eram os saduceus? Eles eram um grupo dentro da religião do povo de Israel, estudavam o Antigo Testamento, mas não acreditavam na ressurreição, na vida eterna, conforme o próprio evangelista Lucas diz no texto. O apóstolo Paulo, conforme a epístola do culto deste domingo, em 2 Tessalonicenses, lembra uma situação que é muito importante também para nós hoje. Ele escreve: não deixem que ninguém os engane. Fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês. Com respeito à pergunta dos saduceus, Jesus deu uma resposta para eles que nos lembra o caminho que devemos seguir hoje, quando também somos levados a fazer tais perguntas ou quando somos colocados contra a parede pelos descrentes ou por falsos profetas. Os saduceus, que não acreditavam na vida eterna, nem na ressurreição, vieram com uma história de viúva negra e tentam enrolar Jesus. 7 irmãos morreram, um a um, todos casados com a mesma mulher. E agora, na ressurreição, com quem esta mulher vai ficar na vida eterna? É uma pergunta, como falamos, com segundas intenções. E Jesus, obviamente, não entrou no mérito da questão. Ele foi direto no ponto, para mostrar aos saduceus que a ressurreição
é uma verdade bíblica, que está também nas páginas do Antigo Testamento, e que eles deveriam acreditar nisso. A Bíblia não oferece detalhes como será o céu. Se lá nós vamos nos conhecer, se lá vamos casar, se quando uma criança morre, se ela vai ficar criança no céu, são detalhes que não importam. Por isso, quando surgem essas perguntas diante de nós, perguntas que vêm da nossa cabeça, ou por pessoas que duvidam da vida eterna, que não têm a fé em Jesus, então precisamos usar este método de Jesus, ir direto ao ponto, na centralidade da Bíblia. Precisamos ir até Jesus. Os saduceus fizeram uma pergunta errada para Jesus e mesmo assim receberam uma resposta certa do Salvador. Eles tiveram toda a chance de ouvir e acreditar. Ali na frente deles estava a própria ressurreição e a vida eterna. Todos nós temos perguntas, dúvidas, e felizmente todos nós também podemos chegar até Jesus e colocar diante dele as nossas dúvidas e preocupações. Mas, com uma diferença desses saduceus, nós cremos na ressurreição, nós acreditamos na vida eterna, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e o nosso Salvador. Por isso podemos fazer esta oração que Paulo fez pelos Tessalonicenses, conforme a epístola do culto. Que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, enche o nosso coração de ânimo e nos dê sempre muita fé e coragem para enfrentarmos as dificuldades desta vida. Dá-nos sempre a esperança da vida eterna pelo poder da ressurreição de Jesus. Esteja com teu amor e consolo com todos aqueles que sofrem neste mundo, sobretudo com aqueles que passam por tragédias e catástrofes. Fortalece a nossa fé em Ti através do amor que vem do Salvador Jesus. Amém. Hoje, 9 de novembro, faz aniversário Liliane de Fátima Antunes, André Cesário de Souza, Edilgar Vart, Janete da Silva Eltz, Lia de Oliveira, Morgana Burges, Pedro Gelson Ros e Roseli do Nascimento. Deixa as palavras do Salmo 16, versículo 11. Tu me mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Este é o devocional da Congregação Evangélica Luterana São Paulo de Novo Hamburgo. Sou o pastor Marcos Schmidt. Desejo a você um abençoado dia. A paz do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Já secou a esperança, já trocou o bem por mal. Se você não consegue ver o espaço no infinito, o amor não é bonito, está tudo destruído. Se a angústia tomou conta do teu ser, a paz afugentou-se, foi morar noutro lugar. Se sua esperança é um simples respirar, já perdeu o dom da vida, já perdeu o dom de amar. Cristo é a
vida não encontra alegria, teu caminho é sem saída. Se seus pensamentos conturbaram sua mente e você ficou descrente, já não crê mais em ninguém. Se a sua vida se tornou uma rotina, já não tem finalidade, pensa ser o fim da linha. Falta-te alguém que está pertinho de você. Ele tem as mãos marcadas, deu a vida por você.